O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aquilo que nos chama a atenção sobre a primeira leitura de hoje é essas palavras bonitas do apóstolo Paulo, dizendo logo no início, ele se alegra pelas tribulações que ele sofreu, porque na verdade aquilo que ele faz questão de enfatizar, aquilo que ele fez durante toda a sua vida, tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, dificuldade, tribulações, perseguições, foi preso, foi humilhado, enfim, não chega, portanto, às humilhações que o próprio Filho de Deus sofreu. Não chega. E Paulo vem praticamente dizer que ele se alegra com tudo isso. Mas esse alegrar-se de Paulo não é, digamos assim, um bater no peito, dizer de uma forma orgulhosa, dizer que ele sofreu por causa de Cristo. Não. Ele fez isso com uma convicção. Que em quase todas as cartas que ele escreveu, nas entrelinhas, a gente pode ler que ele foi chamado pelo próprio Jesus a ser um grande missionário. E aquilo que aconteceu durante a sua vida, faz parte da vida do missionário. Faz parte. O ministério que ele recebeu, e ele sabia muito bem, era um ministério, de levar o evangelho a todas as nações, principalmente aos pagãos, como ele mesmo se autodeclara: eu sou o apóstolo dos pagãos. E ele sabe muito bem que aceitando essa proposta de Jesus, que o chamou para uma missão, ele sofreria tantas perseguições. Eu costumo sempre dizer uma coisa importante, meus irmãos. Nós ainda hoje somos convidados a sermos também esses discípulos e missionários que enfrentam dificuldades nesse mundo onde não aceita a presença de Deus, onde muitas pessoas não querem mais, digamos assim, aceitar uma proposta onde essa proposta seja para viver segundo a
vontade de Deus. E é nesta situação dramática que nós podemos dizer que Deus nos convida a sermos como o apóstolo Paulo, missionário, discípulo de Jesus. E uma das coisas que nós podemos dizer também é que nós podemos até falar, claro que no tempo do apóstolo Paulo as coisas eram muito mais difíceis do que agora, muito mais. Hoje nós temos liberdade de expressão, essa famosa liberdade de expressão, de dizer aquilo que nós pensamos, de dizer aquilo que nós queremos falar, principalmente em termos religiosos. A nossa Constituição Federal nos dá esse respaldo de termos essa liberdade de expressão. Só que, mediante essa liberdade de expressão, muitas das vezes nós não expressamos aquilo que Deus quer que nós falamos. Às vezes a censura que acontece, somos nós mesmos que fazemos, porque às vezes nos calamos diante de determinadas situações que passa a nossa sociedade, às vezes nos omitimos diante das injustiças que acontecem, principalmente quando essas injustiças ferem toda uma comunidade, toda uma coletividade. Ontem nós dizíamos uma coisa importante a respeito da liturgia de ontem, sobre a correção fraterna, é que o próprio Jesus, quando Ele me convida a viver dentro de uma comunidade. E quando eu vivo dentro de uma comunidade, eu tenho que também orientar os meus irmãos para que vivam no caminho de Deus. Eu não posso deixar uma pessoa que está caída ficar ali no fundo do poço. Eu tenho que estender a minha mão para ajudá-la. A liturgia de ontem nos dizia isso. Porque se eu ver alguém que está caído no chão e não tiver, digamos assim, a disponibilidade de ajudá-la, e ela permanecer no erro, eu também serei cúmplice disso. A primeira leitura de ontem dizia isso, do profeta Ezequiel. Não era isso? Quem foi à missa ontem sabe daquilo que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade às vezes complicadíssima, e as pessoas às vezes que estão ao nosso redor, dificilmente, muitas delas aceitam a proposta de Deus. E nós que devemos ser missionários e que somos missionários, a missionariedade é inerente à vida cristã, deve ser transmitida isso todos os dias. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, e naquele ambiente de trabalho eu perceber que o meu irmão ou a minha irmã, meu colega de trabalho está falhando, eu tenho que chamar a atenção. Não é questão de condená-lo, de julgá-lo, de crucificá-lo, como às vezes fazemos. A questão é de ajudá-lo, para que ele possa se recuperar. O apóstolo Paulo nos diz uma coisa também muito bonita na primeira leitura de hoje, é que Deus nos ensina, ele foi ensinado por Deus a levar o homem a um conhecimento da verdade, e a verdade é Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos fazer no nosso ambiente de trabalho, até mesmo dentro da nossa igreja, levar os nossos irmãos a esse conhecimento profundo de Deus, e com veracidade mesmo, mostrando que a veracidade dos fatos, estão justamente baseadas naquilo que nós acreditamos, e se acreditamos em Cristo, estamos sendo realmente promotores dessa veracidade. E é Deus que nos ajuda a fazer isso, nos ajuda. Como eu disse logo no início da nossa celebração de hoje, estamos na famosa Semana da Pátria, A gente fica pensando nessa tão sonhada independência do Brasil, que aconteceu alguns anos atrás,
E ficamos pensando, né, a nossa situação de brasileiros, nossa situação às vezes é muito complicada. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, sabe daquilo que eu estou dizendo. Porque às vezes nós percebemos hoje tantas injustiça, coloco até no plural, né? Tantas corrupções, tanta impunidade que acontece, que às vezes a gente fica até pensando onde é que nós iremos chegar com tudo isso. É quase todos os dias, isso porque a gente não tem, digamos assim, a mídia, né? A grande mídia, em algumas maneiras ela nos apresenta isso. Os meios de comunicações sociais nos apresentam essas corrupções, né? Gente roubando, políticos roubando o dinheiro dos pobres, políticos que deveriam promover o bem comum para a sociedade, roubando, destruindo aquilo que é do Estado, aquilo que é nosso. Gente destruindo também a natureza, gente destruindo, enfim, cada vez mais nós estamos, digamos assim, parece que as pessoas estão se afundando no mundo onde não é de Deus, não é de Deus. E nós, enquanto missionário, nós temos que anunciar essas injustiças e denunciá-las, não ficar calado, não sermos nós inerte a essas situações, né? Porque às vezes nós cruzamos os braços, às vezes, isso não me interessa, isso não tem nada a ver comigo, porque eu estou ganhando meu dinheiro, estou ganhando meu salário todo mês. Como não te interessa? Quantas milhões de pessoas não estão passando fome por causa dessas corrupções? Por causa desses insignificantes, podemos até dizer assim, porque tem muita gente insignificante que estão aí sendo os nossos representantes, que na verdade nem é representante de nada, nem da sua própria família. E às vezes, meus irmãos, nós temos que falar isso. Eu sei que muita gente não gosta de escutar essas coisas, não gosta não. O padre está falando aquilo que ele não toca no seu, digamos, tem gente até diz que o padre não tem que se meter nessas coisas. Nós temos que denunciar, assim como Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo. Aí nós entramos no evangelho de hoje. Jesus estava ali no evangelho, na sinagoga, né? Diz o evangelista, estava na sinagoga, e os fariseus, né? Os fariseus que quando estavam próximo de Jesus queriam sempre criticá-lo, colocá-lo numa situação de risco, e os fariseus às vezes ficavam ali olhando o que Jesus vai fazer agora, até porque era sábado, e no dia de sábado não era permitido fazer nada. O que Jesus vai fazer? Mas eu acho bonito o evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje mostra aí que Jesus, ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. E Jesus já sabia, né, na sua consciência, no seu coração, Jesus já sabia o que os fariseus estavam pensando. Porque aquele homem se apresenta ali com a mão seca, né? Se apresenta com uma mão atrofiada. E aí eles ficaram: será que Jesus vai curar esse homem? Hoje é sábado, não pode fazer nada. A lei não permite isso. A lei é clara. Mas Jesus, conhecendo o coração do homem, Jesus faz um questionamento muito interessante, meus irmãos, e importante também. Será que no dia de sábado nós devemos fazer o bem ou o mal? Devemos salvar uma vida ou deixá-la morrer? O que é permitido? O que Deus iria fazer? Será que Ele vai deixar alguém morrer? Porque é sábado, não pode fazer nada? Porque tem que cumprir a lei? Uma lei que nem mesmo os fariseus cumpriam? Olha só, uma lei que eles inventavam, como acontece ainda hoje na nossa sociedade, né? Uma lei que eles inventam que nem mesmo eles cumprem. Não é assim que acontece? E
Jesus está ali para questionar justamente esses homens que são um bando de hipócritas, como às vezes nós somos. Um bando de hipócritas. É isso que acontece. E Jesus faz questão de dizer isso. Vocês estão aqui na sinagoga rezando, proclamando o nome de Deus, mas são contra a vida. São contra a vida. Não é assim? São contra a vida. E Jesus, para demonstrar a esses homens que ele tem autoridade dada por Deus, porque ele é o Filho. O Filho é a revelação do Pai, que é Deus. E Jesus faz questão de dizer: olha, vem para o meio, tu que estás aí excluído. Vem para o meio, fica aqui no centro. Essa frase de Jesus já serviu para muitos pregadores fazerem palestras, livros, literaturas e tudo mais. Vem para o meio, fica aqui no meio. Meus queridos irmãos, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que todos nós somos importantes. Não existe ninguém melhor que ninguém. Não existe isso. Nós que classificamos, né? Nós seres humanos, nós classificamos. Nós criamos classificações. Nós criamos, digamos assim, classes sociais. A, B, C, D, E, F, G, até a última letra do alfabeto. Nós criamos isso. Mas Deus não faz isso não. Ele quer trazer para o meio todos aqueles que são filhos de Deus. Não importa se é pobre, se é rico, se está com alguma deficiência física, se não está. O que importa é que você é importante para Deus. E esse homem, né, que Jesus diz, fica aqui no centro, representa muitas das vezes nós, que somos excluídos. Você que se sente excluído por uma sociedade injusta, por uma sociedade que valoriza somente o belo, o estereótipo, não se sinta excluído por Deus não. Porque Deus, meus irmãos, Ele acolhe a todos. Nós podemos ser hipócritas, eu bato no peito porque às vezes assim, nós agimos assim. Nós podemos ser hipócritas, agimos com prepotência diante dos outros, mas Deus não faz isso. Jesus, Ele demonstra isso com atitudes, não com palavras, porque os fariseus só tinham palavras, e as palavras às vezes elas se perdem quando elas não são benditas, tá? E os fariseus eram grandes teóricos, por isso que eram considerados mestres da lei, doutores da lei. Mas não basta ser doutor, nós temos que ser doutor na simplicidade, na humildade, na acolhida ao irmão, no serviço a ele, na solidariedade, meus irmãos, na partilha. Nós precisamos ser doutores nisso. É isso que Deus quer de nós. E a palavra de Deus vem nos orientar e nos ajudar a viver isso com autenticidade. Eu volto a repetir: você pode até ser excluído pelos outros, mas por Deus não. Porque ainda hoje Ele continua dizendo: vem para o meio, fica aqui no centro, eu vou te curar, eu vou te abençoar, eu vou te dar vida, eu vou te dar dignidade. Coisa que muitas das vezes nós não temos, coisa que muitas das vezes muitas pessoas sofrem, porque não têm dignidade de vida, porque foram excluídas por uma falsa política, por uma falsa representação e assim por diante. Mas Deus, Ele vai dizer: fica aqui, meu filho. E você que está em casa, né, você também, você pode também até dizer: o padre está falando muita coisa, né, está dizendo isso para mim. Eu estou dizendo isso realmente para você. Deus pode, as pessoas podem excluir todo mundo, mas Deus não. Ele acolhe também você, com muita alegria. Não se sinta inferior, mas se sinta superior. Mas essa superioridade não é sinal de orgulho, de egoísmo, de individualismo, não. É sinal
de que nós somos abençoados por Deus e que Ele está sempre do nosso lado, abençoando, curando, protegendo, incentivando a cada um de nós. É isso que Deus quer. E Nossa Senhora de Nazaré, nossa mãezinha querida, está no céu intercedendo por nós. Que nossa mãe, sempre eu faço uma relevância à nossa mãezinha querida, que ela possa interceder por nós, por todos os brasileiros, nós que somos um povo mariano, nós que estamos aqui em Belém do Pará, nós somos um povo mariano, uma cidade que respira, graças a Deus mesmo, essa espiritualidade mariana, que possamos viver também fazendo a vontade de Deus, como Nossa Senhora. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.